Encontra no livro de Números, capítulo 16, do versículo 1 ao versículo 50. Esse é o texto para a nossa reflexão. Números, capítulo 16, do versículo 1 ao versículo 50. Visto que esse é um texto extenso, eu farei a leitura de alguns versículos apenas e ao longo da nossa reflexão nós mencionaremos os demais. Leia comigo do versículo 1 ao versículo 13, que nos diz assim: Corá, filho de Izá, filho de Coate, filho de Levi, tomou consigo a Datã e a Abirão, filhos de Eliabe, e a On, filho de Pelete, filhos de Ruben. Levantaram-se perante Moisés com 250 homens dos filhos de Israel, príncipes da congregação, eleitos por ela, varões de renome. E se ajuntaram contra Moisés e contra Arão e lhes disseram: Basta, pois que toda a congregação é santa. Cada um deles é santo, e o Senhor está no meio deles. Por que, pois, vos exaltais sobre a congregação do Senhor? Tendo ouvido isto, Moisés caiu sobre o seu rosto, e falou a Corá e a todo o seu grupo, dizendo: Amanhã pela manhã o Senhor fará saber quem é dele, e quem é o santo que ele fará chegar a si. Aquele a quem escolher fará chegar a si. Fazei isso. Tomai vós, incensários, Corá e todo o seu grupo, e ponde fogo neles amanhã, sobre eles deitai incenso perante o Senhor. E será que o homem a quem o Senhor escolher, este será o santo. Basta-vos, filhos de Levi. Disse mais Moisés a Corá: Ouvi agora, filhos de Levi. Acaso é para vós outros coisa de somenos que o Deus de Israel vos separou da congregação de Israel, para vos fazer chegar a si, a fim de cumprirdes o serviço do tabernáculo do Senhor, e estardes perante a congregação para ministrar-lhe, e te fez chegar a Corá e todos os seus irmãos, os filhos de Levi contigo, ainda também procurais o sacerdócio? Pelo que tu e todo o teu grupo juntos estáis contra o Senhor, e Arão, que ele é para que murmureis contra ele? Mandou Moisés chamar a Datã e a Abirão, filhos de Eliabe, porém eles disseram: Não subiremos. Porventura é coisa de somenos que nos fizeste subir de uma terra que mana leite e mel, para fazermos morrer neste deserto, senão que também queres fazer-te príncipe sobre nós? Nem tampouco nos trouxeste a uma terra que mana leite e mel, nem nos deste campos e vinhas em heranças. Pensas que lançarás pó aos olhos desses homens, pois não subiremos. Amém. Curva a sua cabeça, vamos ter a palavra de oração. Deus, muito obrigado pela tua santa palavra, que nesse momento o Senhor aplique ao nosso coração, nos faça compreender a tua voz, entender a tua santa palavra pela mediação do teu Santo Espírito. Assim nós oramos, ó Pai, em nome de Cristo, gratos ao Senhor por tudo. Amém. O missionário Don Richardson narra em seu livro Totem da Paz uma história vivida por ele e sua esposa Carol em meados de 1962, quando eles saíram para pregar o evangelho ao encontro de uma tribo isolada na Nova Guiné holandesa. Por selva adentro, eles então conseguem localizar aquela tribo e ali chegando tentam aprender o seu idioma, falar aquela língua para poderem transmitir a mensagem do evangelho para aqueles povos que nunca tinham ouvido falar de Jesus. Com o passar do tempo, conhecendo mais aquele povo, eles então descobrem que aquela, na verdade, era uma tribo de canibais, aonde se cultivava geração após geração, o costume, a cultura de engordar a amizade, que é exatamente uma prática de fazer um contato com alguém de uma tribo vizinha e geralmente uma tribo inimiga, semear aquela falsa amizade por muito tempo, com banquetes, com festas, com celebrações, até que se conquistasse e conseguisse uma confiança a tal ponto, para que em um determinado momento aquele amigo sacrificasse o seu opositor, que até então era tido e recebido como amigo, para ser queimado, assado na fogueira, em um ritual macabro, e a sua carne era repartida entre toda a tribo. Para aquela cultura, para aquela tribo chamada Saues, a maior virtude de um homem era conseguir matar o outro pela traição. Numa cultura, em um título utilizado de engordar
a amizade. Aproximar-se de uma cultura que ensinava de geração após geração que a traição era a maior virtude, nós percebemos a dificuldade que agora esse missionário tem de falar de Jesus, de falar da paz, de falar do perdão, para um povo que tinha Judas como principal herói da história de Jesus Cristo. Olhando para essa história em uma demonstração da depravação total do ser humano, Judas assim também compreende quando na sua carta, no versículo 16, ele mesmo menciona sobre aqueles que são aduladores uns dos outros por motivos interesseiros. E é curioso nós observarmos que, de certa forma, a relação de muitos israelitas com seus líderes, especialmente com Moisés, ficou marcada exatamente pelas traições e rebeldias que marcaram gerações após gerações no caminho do deserto e até mesmo após entrarem à terra prometida. Quando nós paramos, então, irmãos, para meditarmos no livro de Números, nós conseguimos ver a ingratidão de um povo que recebeu tudo de Deus, mas ainda assim reclamavam de absolutamente tudo ao seu Deus. Steve Lawson diz que durante as perambulações de Israel no deserto, a depravação radical do homem foi evidenciada pelo pecado do povo. Em muitos aspectos, todo o livro de Números, diz ele, é o registro dramático da doutrina da corrupção total do homem. Nós temos ali o pecado da incredulidade, de maneira vívida e comprovada pelos pecados de rebelião, idolatria e apostasia. O livro de Números narra 38 anos do percurso do povo no deserto. Inclusive, esse é o nome, é o título hebraico para o livro de Números, no deserto. Porque essa é a história que narra, a partir do segundo ano no sopé da montanha, até aproximar-se da entrada da terra prometida, a trajetória, o período, os atos que aconteceram nessa longa caminhada de 40 anos no deserto do Sinai. E é exatamente no deserto que a confiança dos israelitas em seu Deus agora é colocada à prova. E é exatamente no deserto que nós percebemos essa confiança em Deus se evaporar rapidamente à medida que se faltava qualquer coisa, como por exemplo, lá em Êxodo capítulo 16, quando faltou pão, e o povo então passou a murmurar e a reclamar contra o Senhor. O livro de Números, irmãos, é a triste e longa história de insatisfação, de murmuração. A história de um povo que viveu 430 anos subjugados ao peso da escravidão. A um povo que sabia se submeter a chefes, a líderes que com chicote nas suas mãos, que com severidade, que com muita dureza os tratavam e obrigavam a um trabalho forçado. Mas agora estando livres, tendo como um líder um homem de Deus, escolhido pelo próprio Deus, tendo nas suas mãos não um chicote, não uma vara, mas tendo consigo a lei do Senhor, esse povo não consegue se submeter. Mas a história da caminhada no deserto é marcado por rebeldias, por corrupção, por adultério, por traição, por uma revolta contra a lei do Senhor. Nós percebemos em Números, irmãos, um povo livre, mas com a mente presa ao Egito. Eles saíram do Egito, eles estavam livres do Egito, eles estavam livres da escravidão, mas a sua mente continuava presa ao Egito, ao passado, presa ao pecado. Conforme Warren Wiersbe diz, comentando esse texto, ele menciona o seguinte: a nação se metia em dificuldade todas as vezes que resistia à liderança de Moisés e de Arão. Sempre que Deus procurava edificar a fé dos israelitas ao colocá-los numa situação difícil, mais que depressa, eles se rebelavam contra Moisés e Arão, culpavam os dois líderes por sua insatisfação e faziam planos de voltar para o Egito. Essa é uma história antiga. O criticismo contra Moisés ele não é novo. No capítulo 11 de Números, por exemplo, nós vamos perceber que eles se levantam contra a autoridade de Moisés. No capítulo 12, a própria irmã de Moisés, Miriam e Arão, falaram contra a autoridade de Moisés.
Quando nós chegamos no capítulo 13, os espias que trouxeram as notícias da terra que eles foram observar, mais uma vez apenas relataram as dificuldades e tentaram levantar uma rebelião contra Moisés. Agora, no capítulo 16, o nosso texto base para a nossa reflexão, nós vamos perceber o quarto momento, onde mais uma vez a rebeldia é a marca do livro de Números. E agora nós temos mais dois desafios à liderança de Moisés e de Arão. De um lado, nós temos um grupo de levitas rebeldes. Do outro, nós temos todo o povo que agora abraça essa rebelião. A rebelião é um pecado grave. A rebeldia é um pecado condenado nas Escrituras. Tão grave esse pecado é que desde o princípio, quando Satanás rebela-se contra Deus, ele é expulso da presença de Deus com a terça parte dos anjos. De igual modo, Adão e Eva também foram banidos da presença de Deus, foram expulsos do jardim, aonde eles tinham acesso à presença de Deus por causa da rebeldia contra a lei do Senhor, por causa do seu pecado. Ao olharmos para o pecado da rebeldia, nós percebemos que assim como a obediência ela resulta em bênçãos, a desobediência, por outro lado, ela resulta em maldição. Assim como uma árvore boa produz bons frutos, uma árvore má naturalmente também produzirá más frutos. De igual modo, é o coração do homem, que também produz reações de acordo com a sua inclinação pecaminosa. O famoso escritor cristão chamado C.S. Lewis, certo dia disse: o orgulho é a galinha sob a qual todos os outros pecados são chocados. De igual modo, irmãos, a rebeldia gera pecados desastrosos na vida do povo de Deus. Por esse motivo, pensando nisso, eu quero chamar a sua atenção para o texto de Números capítulo 16, para então meditarmos no seguinte tema: os frutos da rebeldia. Mas quais são eles? Que frutos da rebeldia nós podemos contemplar nesse texto? Em primeiro lugar, observe comigo que do versículo 1 ao versículo 11, nós encontramos aqui a inveja. Observe comigo o versículo 1, quando o texto nos diz o seguinte: Corá, filho de Izá, filho de Coate, filho de Levi, tomou consigo Adatã e Abirão, filhos de Eliabe, e Aon, filho de Pelete, filhos de Ruben. Levantaram-se perante Moisés com 250 homens, filhos de Israel. É curioso nós observarmos que a motivação de Corá, ela já fica clara no versículo 1 e no versículo 2. A razão dessa pequena genealogia, a razão do autor mencionar aqui a família de Corá não é por acaso. Há um propósito, há um objetivo em se mencionar de quem ele era filho. E aqui nós vamos perceber claramente que a motivação de Corá era exatamente a inveja. Nós vamos perceber que essa inveja, esse ajuntamento agora de Corá, Datã, Abirão e On, agora acrescentado a 250 homens, se dá exatamente pela incompreensão. A incompreensão que eles tinham, primeiro, da sua função, pois diz o versículo 2, eles eram varões de renome. Aqueles príncipes que haviam sido eleitos pela congregação, aqueles homens que faziam parte, inclusive, da família de Moisés. Essa é a razão pela qual o autor menciona a genealogia, ou pelo menos uma pequena genealogia da família de Corá. E é curioso nós observarmos que esse homem, ele era um levita, da tribo dos coatitas, ele era filho de Coate. Conforme Êxodo capítulo 6 e 1 Crônicas também no capítulo 6, o texto vai nos mostrar claramente que Arã se casa com Joquebede e tem Moisés e Arão. O irmão de Arã, Izá, se casa com uma mulher cujo nome é dispensado e eles têm a Corá, Nefeque e a Zicre. Então nós estamos falando de primos de primeiro grau, aquilo que nós costumamos chamar de primo-irmão. Esse era o grau de parentesco entre Moisés e Corá, o líder daquela rebelião. E é curioso observarmos ainda que o Salmo 106, versículo 16, vai nos dizer da seguinte forma: tiveram inveja de Moisés no acampamento e de Arão, o santo do Senhor. O motivo dessa rebeldia fica evidenciado, fica claro.
A inveja é o primeiro fruto dessa rebeldia. E essa inveja, ela é motivada por uma incompreensão. A incompreensão, primeiro, da sua posição. Segundo, a incompreensão da sua função. Pois o versículo 3 vai nos dizer o seguinte: e se ajuntaram contra Moisés e contra Arão e disseram: basta, pois toda a congregação é santa, cada um deles é santo, e o Senhor está no meio dele. Por que, pois, vos exaltais sobre a congregação do Senhor? Observe que aqui agora há um conflito. E ele declara claramente que havia uma incompreensão com respeito à sua função. Corá, queridos irmãos, ele se torna o primeiro herege da história de Israel. Ele apresenta uma pergunta aonde nela é acusado Moisés e Arão de uma liderança personalista e intitula aqueles homens de estarem praticando nepotismo. Afinal de contas, eram da mesma família. E a acusação que era feita agora contra Moisés era muito semelhante àquela acusação ou aquela sugestão que a serpente deu a Eva no jardim. Observe a maneira como Corá se apresenta a Moisés fazendo essa acusação. Ele vai levantar pelo menos 3 verdades. Primeiro, ele diz: olha, todo o povo é santo. Segundo, cada um deles é santo. Terceiro, o Senhor está no meio deles. É verdade. Até agora, as afirmações que Corá fez a Moisés são acusações verdadeiras, são afirmações verdadeiras. Muito semelhante ao que a serpente faz lá no jardim. Contudo, essa afirmação verdadeira, ela oculta uma outra verdade. A quarta verdade que Corá não menciona, a semelhança do que faz a serpente no jardim, ocultando a parte da verdade para Eva, para então propor uma nova sugestão, para então propor uma mentira, é o fato de que ele não se lembrou ou não mencionou que quem escolhe a liderança é Deus. É verdade que o povo era santo, é verdade que Deus estava no meio deles, mas ele não menciona que quem escolhe a liderança é o próprio Deus. E eles então vão até Moisés, acusando ele de nepotismo. Não bastasse isso, a incompreensão de Corá também se dá pelo fato da sua liderança. Ele vai dizer: por que vocês se exaltam sobre a congregação? Observe que a revolta de Corá estava exatamente pelo fato de Moisés estar acima dele. Ora, eles eram primos de primeiro grau, eram primos e irmão, primo e irmão, como assim nós costumamos chamar. De um lado nós tínhamos Moisés liderando o povo, guiando, conduzindo aquela nação. Por outro, nós temos Corá, juntamente com seus irmãos, cuidando daquilo que competia aos levitas. A inveja agora surge e eles agora estão incomodados. Eles não conseguem compreender a função que eles tinham, eles não conseguem se contentar com a posição que eles tinham, eles agora questionam a liderança de Moisés. Aqui nós percebemos 2 performances de liderança. De um lado nós temos Moisés e Arão, do outro lado nós temos Corá, Datã e Abirão. Moisés de um lado se preocupa com o povo, Corá procura conflitos. Moisés instrui o povo, Corá confunde o povo com a sua nova sugestão. Moisés toma providências no versículo 12 ao 16. Corá, do outro lado, não quer agir, quando Moisés então chama. Moisés, em vários momentos, intercede pelo povo, inclusive por ele. Corá, por outro lado, reclama do deserto. Moisés exorta, ensina. Corá, por outro lado, revolta-se contra tudo aquilo que estava acontecendo. Moisés providencia um sacrifício pelo povo. Corá, do outro lado, sacrifica o povo por causa do seu pecado. A reação de Moisés a tudo isso é relatada no versículo 4, quando diz o texto seguinte: tendo ouvido isto, Moisés caiu sobre o seu rosto. A inveja que agora é mencionada e é vista claramente através dessa rebeldia de Corá, Datã e Abirão, faz com que Moisés agora prote sobre o seu rosto em uma atitude de decepção, de tristeza, mas também de intercessão por a vida daqueles homens. Nós estamos meditando sobre os frutos da rebeldia. Em primeiro lugar, o fruto gerado da rebeldia é exatamente a atitude da inveja. Mas em segundo lugar,
O segundo fruto que é percebido nesse texto está do versículo 12 ao versículo 14, que é exatamente o descontentamento. Observe quando diz o texto o seguinte: porventura é coisa de somenos que nos fizeste subir de uma terra que mana leite e mel, para fazer-nos morrer nesse deserto, senão que também queres fazer-te príncipe sobre nós? Agora nós vamos encontrar, não bastasse a inveja que eles tinham de Moisés, agora um profundo descontentamento com aquela situação, tornando ainda mais grave o pecado de Corá. Ora, o próprio Moisés, no versículo 9, já havia dito: acaso é coisa de somenos que o Deus de Israel separou vocês no meio da congregação para que vocês então servissem a ele por meio dessas funções de levitas? Não basta você já terem um papel, já terem uma função de liderança, serem varões de renomes, vocês querem também um sacerdócio. Mas agora, no versículo 13, nós percebemos claramente que Corá estava descontente com tudo aquilo que estava acontecendo. Nancy Wilson, no seu livro Contentamento, ela faz a seguinte observação a respeito desse assunto. O descontentamento é uma atitude orgulhosa do coração. É um pecado autônomo, mas que estimula o desenvolvimento dos outros. Um coração descontente se torna solo fértil para que brotem muitos outros pecados. E esse é um fato observado na vida de Datã, Corá e Abirão. O descontentamento que agora é demonstrado nas palavras e na conversa que ele tem entre Moisés é visto em pelo menos 3 áreas essenciais. Primeiro, com a libertação. Ele diz: nos fizeste subir. Me parece que o descontentamento é irmão gêmeo da amnésia. Sempre que nós encontramos uma atitude de descontentamento, nós encontramos ao lado o esquecimento de alguma coisa. E é exatamente isso que acontece aqui nesse momento. Eles se esquecem que quem os tirou do Egito não foi Moisés, mas foi o próprio Deus. As pragas que sobreviveram sobre o Egito foi Deus quem enviou. O mar que foi aberto foi Deus quem abriu. O envio de pão, de água, de carne para o povo ao longo do deserto foi Deus que providenciou. A coluna de fogo para os aquecer, a nuvem para os aliviar do calor do sol, foi Deus que enviou. Foi Deus que os tirou do deserto, não foi Moisés. Moisés foi apenas um instrumento, um canal que guiou, que conduziu o povo para a vontade do Senhor. Mas ele agora diz: vocês nos fizeram subir do Egito para morrer nesse lugar, para nos fazer morrer nesse deserto. E esse, irmãos, é o grande problema do descontentamento. Ainda que a situação seja difícil, como era no deserto, o descontentamento só aumenta a miséria. Ao invés de estarmos alegres com aquilo que temos, nós nos tornamos tristes. Ao invés de olharmos para o lado positivo, o descontentamento volta os nossos olhos apenas para a gravidade do problema. O descontentamento conta a história, como relata Nancy Wilson no seu livro Contentamento, de quão triste e quão ruim é a nossa condição e do quão merecemos algo melhor. Mas uma segunda área a qual eles demonstram descontentamento é também com a provisão de Deus. Não basta o descontentamento com a libertação, eles agora claramente demonstram descontentamento com a libertação e com a provisão de Deus, pois diz o texto: vocês nos trouxeram para fazer morrer nesse deserto. Quem disse que faltou alguma coisa para eles no deserto? Quem disse que eles não foram alimentados? Quem disse que eles não foram guardados, protegidos, conduzidos por Deus no deserto? Deus enviou pão, Deus enviou água, Deus enviou carne, a roupa não se acabou, as sandálias dos pés não se desgastaram ao longo da caminhada de 40 anos no deserto. Deus esteve presente, no momento que eles precisaram, Deus sempre esteve lá, cuidando daquele povo. Mas observe que agora Corá faz uma grave acusação. Vocês nos trouxeram para o deserto para nos fazer morrer nesse local. Essa não é a primeira vez que eles fazem essa acusação. Lá em Êxodo capítulo 14 nós encontramos isso. Quando eles se deparam com o mar, eles dizem: para quê? Saímos do Egito para morrer aqui no mar.
para morrer aqui nessa terra? Acaso não havia sepulcros lá no Egito para que nós viemos morrer e perecer nessa terra deserta? Não é a primeira vez que eles reclamam da provisão de Deus. Embora Deus estivesse suprindo diariamente, constantemente, de forma suficiente todas as necessidades daquele povo, a reclamação e o descontentamento também envolvia a provisão de Deus. Mas para piorar, uma terceira área, o descontentamento agora abrange nessa acusação de Corá. Observe comigo o versículo 14, diz o texto: nem tampouco nos trouxesse a uma terra que mana leite e mel, nem nos desse campos e vinhas em herança. Pensas que lançarás pó aos olhos desses homens? Pois não subiremos. Agora algo mais grave acontece. Quanto mais Corá falava, mais grave se tornava o seu pecado. Havia um problema grave na compreensão de quem era Deus aqui, é claramente demonstrado por Corá. Observe que a acusação que ele agora faz é muito mais séria, é muito mais grave. Não bastasse o descontentamento com a libertação, com a provisão de Deus, ela agora atinge um ponto crucial, que é a promessa de Deus. Ele diz: nem tampouco nos trouxesse a uma terra que mana leite e mel, nem nos deu campos e vinhas em herança. Observe a pressa que eles estavam por receber aquilo que era prometido. Mas eles se esquecem de quem havia feito a promessa e pecam contra aquele que fez a promessa. Aquele que prometeu é fiel para cumprir. Não obstante, aqueles a quem receberam a promessa não foram fiéis em esperar a promessa ser cumprida. E agora nós vamos perceber claramente que o descontentamento passa pela promessa que Deus havia feito. Você não nos trouxe, Moisés. Você não nos levou a uma terra que mana leite e mel. Em outras palavras, ele estava acusando Moisés de enganar o povo. Você está apenas nos enganando. Você não cumpriu a sua promessa. Quando, na verdade, Deus é quem havia prometido que os levaria a uma terra que mana leite e mel. O apóstolo Paulo faz uma dura e grave acusação contra tais homens. Em Romanos capítulo 1, versículo 20 ao 22, ele diz o seguinte: tais homens se tornam indesculpáveis, pois tendo o conhecimento de Deus, não o glorificaram e nem deram a ele graças. Essa é a triste situação de Corá. Mesmo tendo o conhecimento de Deus, mesmo tendo ouvido e visto tudo aquilo que Deus havia feito por eles e feito na caminhada do deserto, ainda assim ele não tributou a Deus graças nem glória. Pelo contrário, preferiu seguir o caminho do descontentamento, da reclamação, do descontentamento com a provisão de Deus, com a libertação de Deus, com a promessa que Deus havia feito. Mas em terceiro lugar, nós vamos perceber que entre esses frutos da rebeldia, vistos já como a inveja, como descontentamento, em terceiro lugar nós encontramos agora um terceiro fruto, que é exatamente o desprezo. E esse desprezo ele se dá em quase toda a narrativa do capítulo 16 de Números. Observe especialmente o versículo de número 30, quando o texto vai nos dizer o seguinte: mas se o Senhor criar alguma coisa inaudita, e a terra abrir a sua boca e os tragar com tudo o que é seu, e vivos descerem ao abismo, então conhecereis que estes homens desprezaram o Senhor. Esse é o terceiro fruto da rebeldia, o desprezo ao Senhor. É exatamente nesse momento que nós vamos entender aonde o pecado de Corá, Datã e Abirão alcança o nível máximo da sua gravidade. Se você observar na sua Bíblia, do versículo 15 ao versículo 29, que nós não lemos, nós vamos perceber claramente Moisés irado por causa da rebeldia daquele povo. Moisés se entristece no versículo 4 por causa daquela rebeldia inicial. Mas agora no versículo 15 diz o texto que Moisés irou-se por causa da insistência da rebeldia de Corá. Acontece, queridos, que após o primeiro momento onde Corá fala com Moisés,
Moisés os exorta, os instrui a se arrependerem, a voltarem atrás, a deixarem aquilo, a se contentarem com o que Deus havia dado a eles, mas eles não se conformam com isso. E a rebeldia vai aumentando. Porque uma rebeldia que começa com apenas 4 homens, Corá incita a rebeldia, logo em seguida vem Datã, Abirão e On. Agora 250 homens são atraídos para essa rebeldia. Porque não apenas a miséria atrai para si a pobreza, mas a rebeldia também. Ela atrai seus seguidores, ela atrai seus apoiadores. É assim o pecado da rebeldia. Ela nasce num coração descontente e agora passa a influenciar a outros a também serem descontentes com a sua situação. E agora nós vamos perceber claramente o desprezo ao Senhor, o desprezo à vontade do Senhor que é mencionado nas palavras de Corá. Versículo 30, Moisés deixa bem claro isso. Olha, se alguma coisa inaudita acontecer, vocês vão perceber que esses homens desprezaram ao Senhor. O desprezo ao Senhor é a marca principal da atitude de Corá, Datã e Abirão, juntamente com os 250 homens, porque eles fazem algo muito sério. Eles querem agora assumir o papel do sacerdócio, papel esse que havia sido designado a Arão e a seus filhos por consequência. Mas agora eles querem a toda força também exercerem o ofício sacerdotal. Moisés os repreende, mas eles não o ouvem. E então agora, o pior tipo de condenação para um homem acontece. Moisés permite que eles tomem o incensário e se apresentem na porta da congregação para oferecer incenso ao Senhor. E aqui nós vamos perceber claramente porque esse é o pior tipo de condenação para o homem. Quando é permitido que o homem faça aquilo que está em seu coração, que ele faça aquilo que ele deseja, certamente o desastre está garantido. E é exatamente isso que acontece do versículo 15 ao versículo número 18. Eles tomaram os incensários, 250 homens, e se ajuntaram, no versículo 19, à porta da tenda da congregação, até que então a glória do Senhor apareceu. Aqueles homens não se importam com a lei. Aqueles homens não se importam com as ordenanças de Deus, com as hierarquias que Deus mesmo construiu no meio do povo, na caminhada do deserto. Eles agora tomam o incensário, se apresentam na porta da congregação e contemplam a glória do Senhor, não tendo nenhuma referência, nenhuma reverência, nenhum temor ao Senhor. Essa atitude rebelde, ela resulta num profundo desprezo em pelo menos 3 áreas. Primeiro, o desprezo à escolha de Deus. Moisés era o líder escolhido e Arão era o sacerdote que Deus havia escolhido. Mas eles se revoltam contra Moisés. Acharam que Moisés estava se elevando sobre o povo. Nesse momento nós vamos perceber onde eles ignoram totalmente o que havia sido dito no capítulo 15. Capítulo 15 de Números, a partir do versículo 27 ao versículo 31, vai nos dizer o seguinte: o sacerdote fará expiação pela pessoa que errou, quando pecar por ignorância. Assim nos diz o texto. Perante o Senhor se fará a expiação por aquela pessoa e lhe será perdoado. Versículo 30. Mas a pessoa que fizer alguma coisa atrevidamente, quer seja dos naturais ou quer seja dos estrangeiros, injúria ao Senhor, tal pessoa será eliminada do meio do seu povo, pois desprezou a palavra do Senhor e violou o seu mandamento. Será eliminada essa pessoa e a sua iniquidade será sobre ela. Deus então havia dito, no capítulo 15, um capítulo antes, pouco tempo antes de todo esse acontecimento, que qualquer pessoa que cometesse um pecado por atrevimento, uma desobediência intencional, não seria feito sacrifício por essa pessoa, porque ela estaria desprezando a palavra do Senhor, violando o seu mandamento. Estas pessoas seriam eliminadas da presença daquele povo. E observe que é exatamente esse erro que eles cometem já no capítulo imediato, no capítulo 16. Deus havia deixado claro, se cometer um pecado por atrevimento, não vai ter perdão, não vai ter sacrifício, é intencional. Mas é exatamente isso que Corá faz.
Ele se rebela intencionalmente, numa tentativa de tirar Moisés da liderança. Ele despreza a escolha de Deus. Ele despreza o acesso à presença de Deus, porque observem que o capítulo 16 de Números, ele relata pelo menos 5 momentos onde Moisés conversa diretamente com o Senhor. Isso não é visto em nenhum momento com respeito a Corá, Datã e Abirão. Se por um lado nós temos em pelo menos 5 momentos Deus falando com Moisés, ou Moisés falando com Deus, em nenhum momento o líder da rebelião tem esse acesso, tem essa conversa com o Senhor. Versículo 15 diz o seguinte: então Moisés irou-se e disse ao Senhor: não atentes para sua oferta, nem um só jumento levei deles, e a nenhum deles fiz mal. Moisés fala com Deus. Agora no versículo 20 diz o texto: disse o Senhor a Moisés e a Arão: apartai-vos do meio dessa congregação, e os consumirei num só momento. Versículo número 23 diz o texto: respondeu o Senhor a Moisés. Agora no versículo 36, disse o Senhor a Moisés. E finalmente no versículo 44, então o Senhor falou a Moisés. Fica claro que quem fala com Deus, quem tem o acesso à presença de Deus é Moisés e Arão. Eles falam com Deus, Deus fala com ele. Em nenhum momento Corá teve essa liberdade, teve esse acesso. Mas ele despreza a escolha de Deus, despreza o acesso à presença de Deus que era destinado a Moisés e Arão. Mas desprezam também a presença gloriosa de Deus. Pois o versículo 19 nos relata algo tremendo. Diz o texto: Corá fez ajuntar contra ele todo o povo à porta da tenda da congregação. Então a glória do Senhor apareceu a toda a congregação. Eles não mais viram as manifestações sobrenaturais que estavam acontecendo diariamente. Eles não estavam mais diante da abertura do Mar Vermelho. Eles não estavam mais diante do pão que caía do céu. Eles não estavam mais apenas diante de uma coluna de fogo, de uma nuvem que os cobria. A glória do Senhor apareceu a toda a congregação contemplou a glória do Senhor. Não obstante um evento tão glorioso e tão magnífico como esse, ainda assim, esses homens ignoraram, desprezaram a presença do Senhor. É triste pensar, irmãos, que os levitas, aqueles que foram chamados para evitar a ira, aqueles que foram chamados para evitar que o pecado adentrasse na congregação, aqueles que foram chamados para ficar ao redor do acampamento para proteger o povo de pecar, eles agora são os causadores de todo o mal. Observe, Corá, Datã e Abirão faziam parte do grupo dos levitas. Eles eram os responsáveis pelo cuidado, pelo zelo ao redor do acampamento. Eles deveriam zelar, eles deveriam cuidar, eles deveriam proteger, eles deveriam cultivar a santidade, a purificação no meio do povo. Mas esses que agora deveriam proteger são os responsáveis pela destruição. Tão grave e tão sério era o pecado da rebeldia. Nós estamos meditando sobre os frutos da rebeldia. Em primeiro lugar, nós vimos que o primeiro fruto da rebeldia é a inveja. Segundo, o descontentamento. Terceiro, o desprezo ao Senhor. Mas em quarto e último lugar, um quarto fruto que agora é mencionado, a partir do versículo 41, é a murmuração. Eu quero ler então do versículo 41 ao versículo de número 50. O texto vai nos dizer o seguinte: mas no dia seguinte, toda a congregação dos filhos de Israel murmurou contra Moisés e contra Arão, dizendo: vós mataste o povo do Senhor. Ajuntando-se o povo contra Moisés e Arão, e virando-se para a tenda da congregação, eis que a nuvem a cobriu, e a glória do Senhor apareceu. Vieram, pois, a Moisés e Arão perante a tenda da congregação. Então falou o Senhor a Moisés, dizendo: levantai-vos do meio desta congregação, e as consumirei num só momento. Então se prostraram sobre o seu rosto. Disse Moisés a Arão: toma o teu incensário, põe nele fogo do altar e deita incenso sobre ele. Vai depressa à congregação e faz expiação por eles, porque grande indignação saiu diante do Senhor. Já começou a praga.
Tomou Arão como Moisés lhe falara, correu ao meio da congregação, e eis que já a praga havia começado entre o povo. Deitou incenso nele e fez expiação pelo povo. Pôs-se em pé entre os mortos e os vivos e o cessou a praga. Ora, os que morreram daquela praga foram 14.700, fora os que morreram por causa de Corá. Voltou Arão a Moisés à porta da tenda da congregação e cessou a praga. É curioso e ao mesmo tempo é espantoso a expressão do versículo 41, quando o texto diz: mas no dia seguinte toda a congregação dos filhos de Israel murmurou contra Moisés e Arão, dizendo: vós mataste o povo do Senhor. Essa expressão, ela deveria, irmãos, nos assustar. Ela é assustadora porque no dia anterior, após a rebeldia daqueles homens, após o desprezo pela vontade do Senhor, pela escolha, pelo acesso a Deus, Deus faz algo extraordinário quando nos é relatado o versículo 32, especialmente o versículo número 35. Quando diz agora o texto que a terra abriu a sua boca e tragou as casas daqueles homens. A casa de Datã, a casa de Corá, a casa de Abirão, foram engolidas. As suas famílias, os seus bens, os seus funcionários, todos que estavam na sua casa foram engolidos vivos pela terra. Essa era uma demonstração clara de que Deus não estava se agradando absolutamente nada da atitude de Corá, Datã e Abirão. E Moisés deixa bem claro isso no versículo número 29. Se esses homens que estão levantando uma rebeldia, se esses homens que estão incitando uma grande rebelião no meio da congregação forem mortos de forma natural, como qualquer outro homem morre, então vocês vão saber, vocês vão perceber que eu não sou enviado pelo Senhor. Mas, diz Moisés no versículo número 30, se o Senhor criar alguma coisa inaudita e a terra abrir a sua boca e os tragar com tudo que é seu e vivos descerem ao abismo, então conhecereis que esses homens desprezaram o Senhor. E foi exatamente isso que aconteceu. A terra se abriu, tragou as 3 casas dos líderes da rebelião. Aquele quarto homem que aparece, chamado On, ele desaparece. Alguns dizem que ele desistiu da rebelião, voltou atrás, não seguiu com essa loucura de Corá, Datã e Abirão. Mas nós não sabemos mais nada sobre ele, porque o texto não nos menciona. Mas é digno de nota o fato de que não apenas a terra se abriu, tragando as 3 famílias dos líderes da rebelião, como também Deus enviou fogo do céu e consumiu os 250 homens que se atreveram a entrar na presença de Deus com incensário, como se fossem sacerdotes sem ser. Essa expressão, no dia seguinte, ela deve causar em nós um profundo espanto, tamanha gravidade do pecado. Eu quero chamar a sua atenção para o que acontece aqui de um dia para o outro. O texto vai nos dizer que no dia seguinte toda a congregação murmurou. Mas o que é que acontece nesse período de 24 horas, ou até mesmo menos de 24 horas? Eu quero lembrar você algumas coisas que aconteceram nesse período de 24 horas. Primeiro, em meio àquela confusão toda que se deu no dia anterior, a nuvem estava posta sobre o povo, protegendo o povo do calor escaldante do deserto. A nuvem não saiu de lá. Afinal de contas, durante os 40 anos, a nuvem esteve sobre o povo. E esse é o grande primeiro ato sobrenatural que o povo já estava vendo desde a saída do Egito. Segundo, Deus se indignou, no versículo 22 do texto, Deus se indignou com aquele povo de tal modo que queria consumir toda a congregação em um só momento, como é relatado no versículo 21. Moisés ora, intercede por aquele povo e então aquele povo não é morto. Ou seja, aquele povo foi salvo por Deus em um primeiro momento. Toda a congregação poderia ter sido consumida, mas pela intercessão de Moisés eles foram salvos. Terceiro, a terra se abriu, no versículo 31, e as 3 famílias foram engolidas vivas.
quarto ato sobrenatural, fogo consumidor vindo do céu consumiu os 250 homens que se apresentaram como sacerdotes sem serem sacerdotes na tenda da congregação, na porta da congregação. Quinto, o dia acabou. Eles foram dormir. Toda aquela rebeldia, toda aquela agitação do dia encerrou. Eles foram para seus repousos. E enquanto eles dormiam, uma coluna de fogo os aquecia durante as noites frias do deserto. E esse é o quinto ato sobrenatural de Deus. Mas a noite passa, o dia vem, e agora pela manhã, o povo presencia uma sexta manifestação poderosa de Deus, que era o maná, que caía ao longo da noite junto com o orvalho. E logo pela manhã, bem cedo, quando o povo se levantou, o maná já estava disponível para ser colhido. E agora observe comigo algo que é espantoso nesse texto. De um dia para o outro, o povo presenciou pelo menos 6 atos sobrenaturais de Deus, protegendo, guardando, livrando aquele povo, punindo os rebeldes de toda aquela rebelião que havia acontecido. E no dia seguinte, um dia imediato após a grande rebelião e todos aqueles acontecimentos, o dia que o povo deveria estar proclamando um jejum nacional, total, em arrependimento, em contrição, em pedindo ao Senhor misericórdia por causa dos seus pecados. O texto agora nos diz que toda a congregação murmurou. É espantoso que em menos de 24 horas, mesmo após ter contemplado todos estes atos sobrenaturais de Deus, o povo ainda assim amanheça o dia e murmure contra o Senhor. Primeira expressão que nos chama a atenção é quando diz no dia seguinte. Mas uma segunda expressão que me chama a atenção desse texto está no versículo 46. Quando disse Moisés a Arão: toma o teu incensário e põe nele fogo do altar, deita incenso sobre ele, vai depressa à congregação e faz expiação por eles. O perdão de Deus só pode ser alcançado pelo modo que o próprio Deus estabeleceu. Tão logo a praga começa, Moisés orienta Arão a oferecer um sacrifício pelo povo. Quem deve ir é Arão, porque ele é o sumo sacerdote. Aqueles outros 250 homens que se meteram a oferecer incenso sem serem sacerdotes foram consumidos pelo Senhor, pelo um fogo que desceu do céu. Mas agora Moisés diz: toma o incensário, corre depressa até a congregação, porque a praga já começou. As rebeliões do capítulo 16 são exatamente contra o sacerdócio de Arão. São exatamente contra Moisés. Mas observe que agora Moisés e Arão, diferentes de Datã, Corá e Abirão, são líderes instituídos por Deus. São homens que Deus escolheu. E ao invés de vingar-se dos homens, eles concedem graça. Eles se preocupam. Moisés diz: olha, toma o incensário, vai depressa e faz a expiação pelo povo. O ato de Arão aponta diretamente para a pessoa de Cristo. Cristo se entregou por nós para pagar a nossa dívida do pecado. O povo que havia feito tanto mal a Arão, ao sumo sacerdote, agora foi salvo exatamente por ele. A semelhança de nós que tanto fizemos mal ao nosso Deus, que tanto pecamos contra o nosso Cristo, que tanto desagradamos a Ele, mas Ele, mesmo sendo desagradado, mesmo sendo acusado, mesmo sendo ultrajado, mesmo enfrentando morte e morte de cruz por minha causa, por sua causa, por nossa culpa, ainda assim, Ele se dispõe a ir até o madeiro, morrer em nosso lugar. Para quem acha que a rebelião, a murmuração, o descontentamento é algo disso a menos, a somatória disso tudo foi a morte de mais de 15 mil pessoas de um dia para o outro. Primeiro, a terra se abriu e consumiu 3 famílias. Segundo, 250 pessoas foram consumidas pelo fogo. Terceiro, diz o texto agora que a praga começou.
E 14.700 pessoas foram mortas por aquela praga. Mas a terceira expressão que mais nos chama a atenção é quando o versículo 50, então, vai nos relatar que ele então pôs-se de pé, versículo 48, entre os mortos e os vivos, e cessou a praga. É interessante que a ação de Arão, do sacerdote Arão, ela acontece num momento crucial. Momento que a praga começa a ceifar a vida de milhares de pessoas. Ele se coloca de pé. Ele estava de pé entre os mortos e os vivos, porque a sua obra, o seu ofício sacerdotal exigia isso. Ele estava de pé, porque embora a sua obra fosse eficiente, mas ela não era suficiente de uma vez por todas. O sacrifício, a expiação que Arão fazia, ela era eficiente. Ela tinha um alcance, mas ela não era suficiente, porque era necessário ser repetida outras vezes. O sacrifício era repetitivo. Cristo, no entanto, como sumo supremo sacerdote, é aquele que não mais está de pé, mas está sentado à destra do Pai Todo-Poderoso. Porque diferente de Arão, ele é o supremo, sumo sacerdote. Arão ofereceu um sacrifício eficiente, mas não suficiente. Cristo, no entanto, oferece um sacrifício eficiente e suficiente, por isso que ele agora está assentado, a sua obra foi concluída. A sua morte na cruz foi suficiente para nos perdoar e para nos salvar de todo o pecado. Ele estava no meio, porque ele era o intermediário. E o texto agora vai nos dizer que ele estava entre os vivos e os mortos. Ele se coloca no meio, a semelhança de Cristo, que é o nosso intermediário, que é o nosso novo e vivo caminho até Deus. Matthew Henry, comentando esse texto, diz: olha, Cristo é aquele que tem em uma de suas mãos o cetro do governo e na outra um incensário de ouro para ser o nosso sacerdote. Ele é aquele que pune os pecados, mas é aquele também que oferece sacrifício pelos pecados. Ele é o juiz, mas ele também é o sacrifício. Por isso ele comenta, Matthew Henry, comentando esse texto, diz: olha, Cristo é aquele que tem nas suas mãos, em uma, o cetro de governo, na outra, o incensário de ouro, porque ele é o nosso sacerdote. É aquele que oferece sacrifício em nosso lugar. A praga consumiu, devastou milhares de pessoas de um dia para o outro. Mas a graça veio quando o sacerdote, depressa, colocou-se no meio entre os vivos e os mortos. E assim claramente foi visto que onde abundou o pecado, superabundou a graça. A rebeldia é algo sério. A rebeldia é um pecado danoso. Não queira experimentar dos seus frutos. Algumas lições, queridos irmãos, esse texto tem a nos ensinar. Primeiro, quando nós não sabemos para que fomos chamados, nós podemos ficar perdidos e ainda sermos uma pedra de tropeço. Ainda podemos ser um problema na vida daqueles que querem servir a Deus fielmente, à semelhança de Corá. Quando nós não sabemos para que nós somos chamados, quando nós não temos um entendimento, uma compreensão de qual é a nossa função, de qual é a nossa posição, de qual é o nosso chamado, nós corremos o grave perigo de nos tornarmos semelhante a Corá, Datã e Abirão, que não exerceram com fidelidade o seu ministério e ainda por cima tentaram interromper o ministério de Moisés. Segundo, o descontentamento é algo grave, que deve ser abandonado. Deixar a ingratidão, trocar a ingratidão pela gratidão, é a atitude mais sábia a se tomar. Tirar os olhos daquilo que nós não temos e colocar em tudo aquilo que Deus nos deu, é exatamente a atitude que Corá não teve, mas que deve fazer parte de nossa vida. Não olharmos para aquilo que nós não temos, mas contemplarmos o tanto que Deus graciosamente já nos concedeu por meio de Cristo Jesus. Terceira lição para a nossa vida que esse texto nos ensina é o cuidado para nós não nos acostumarmos com o sagrado. Corá, juntamente com aqueles 250 homens, se apresentaram perante o Senhor sem nenhum temor, com total irreverência, e foram banidos da presença de Deus, foram consumidos, foram mortos
por causa do desprezo ao Senhor. Quarto, troque a murmuração pela adoração. Deus merece ser louvado porque Ele é bom. Toda a congregação murmurou no dia seguinte, porque não viram as muitas e muitas maravilhas que Deus havia operado na vida deles. Porque certamente, se eles tivessem contemplado, se eles tivessem entendido tudo aquilo que Deus havia feito por eles, eles não estariam com atitude de ingratidão, mas prestariam a Deus uma adoração sincera, que o nosso Deus é merecedor. A lição do deserto é para hoje. E Deuteronômio 8 relata e resume o propósito do deserto. E o texto vai nos dizer o seguinte: para te humilhar, para te provar, para saber o que estava no teu coração, se guardarias ou não os meus mandamentos, mas afinal te fazer bem. O deserto não é um local popular, mas é um lugar necessário, porque é no deserto que a nossa confiança em Deus ou é fortalecida ou é rebelada contra o Senhor. Eu concluo trazendo à sua memória a história daquela tribo canibal dos Saules. Como selar um pacto? Como pregar uma mensagem de perdão e de reconciliação, aonde a maior virtude de uma tribo era exatamente a traição? O missionário Dom Richard então descobre que havia um ritual antigo, mas que era eficiente, aonde no oferecimento de uma criança recém-nascida à tribo inimiga, selava-se um pacto de paz enquanto a vida daquela criança estivesse. Enquanto aquela criança fosse viva, melhor dizendo, aquele pacto de paz teria a valentia. E é exatamente assim que ele consegue introduzir o Evangelho da Graça naquela tribo canibal. Assim como em meio a uma tribo canibal que tinha como maior virtude a traição, agora ao ser descoberto que uma prática e que uma atitude antiga poderia restaurar e regenerar todo aquele costume de depravação, através de uma criança, o missionário Dom Richard agora consegue introduzir a mensagem do Evangelho, que o Deus eterno enviou também seu único Filho para ser entregue de uma vez por toda para a nossa reconciliação. E o texto finalmente nos diz: voltou Arão a Moisés à porta da tenda da congregação e cessou a praga. O sacerdote interveio. O sacerdote se colocou no meio e a praga cessou pela graça e pela misericórdia do nosso Deus. Deus aplique essa palavra ao seu coração e que nos faça repensar que frutos nós temos produzido para a glória do nosso Deus. Com a sua cabeça, vamos orar nesse instante. Deus bendito, muito obrigado pela tua palavra, pela tua instrução, pela tua lei que fala ao nosso coração e nos mostra quão grave, quão perigoso é nos rebelarmos contra o Senhor, em inveja da função que não é nossa, da posição que não é nossa, em descontentamento com tudo aquilo que o Senhor tem nos dado, em desprezo à tua lei, à tua vontade, e em murmuração por aquilo que nós não temos. Quão perigoso, quão danoso isso é para a nossa vida. Ajuda-nos, ó Pai. Ajuda-nos, ó Senhor, a termos um coração grato, a termos fidelidade, a termos, ó Deus, temor, reverência e a vivermos uma vida de total entrega a Ti. Abençoa-nos para que nós não vivamos uma vida semelhante à de Corá, Datã e Abirão, que ao invés de se dedicarem ao Senhor, voltaram-se contra aquilo que Deus havia dado e pecaram duramente. Tem misericórdia de nós e abençoa-nos. Assim nós oramos em nome de Jesus. Amém e amém.